pessoal! Vamos agora a mais uma videoaula. Nós vamos descobrir regularidades de produtos e quocientes de números decimais, ou seja, multiplicações e divisões envolvendo números decimais. Para realizar essa atividade, nós vamos utilizar uma calculadora, visto que o objetivo agora das questões é descobrir as regularidades e não o cálculo em si. Então vamos lá. Quero começar com vocês fazendo umas pequenas perguntas. Numa multiplicação, nós vimos anteriormente que o produto é igual ou maior que os fatores. A gente já sabe disso, que numa multiplicação, quando a gente resolve, né, o produto, né, é sempre igual à multiplicação, é maior, né, que a multiplicação dos fatores. A pergunta é o seguinte: isso também ocorre com multiplicação de números decimais? É possível que numa multiplicação de número decimal o produto seja menor que um dos fatores? Terceira pergunta, pessoal: se isso for possível, qual é a característica desses fatores? Vamos ver. Pessoal, vamos fazer o teste, olha. 4 vezes 25, 100. 4 vezes 2,5, 10. 4 vezes 0,25, 1. 4 vezes 0,025, 1 décimo. 1,2 vezes 5, 6. 1,2 vezes meio, 6 décimos. 1,2 vezes 5 centésimos, 6 centésimos. 1,2 vezes 5 milésimos, 6 milésimos. Observem, turminha. Percebam que o produto pode ser menor, toda vez que um número for multiplicado, por outro, compreendido, quer dizer, entre 0 e 1. Então, vejam, esses números aqui, ó, esse, ele está entre 0 e 1, esse aqui são números compreendidos entre 0 e 1. Então, toda vez, né, que um número aqui, que for multiplicado por outro, que estiver compreendido entre 0 e 1, o produto pode ser menor que os fatores, certinho? Então, vamos colocar uma conclusão aqui para vocês, ó. Conclusão. Vocês podem fazer testes com os outros números aí, tá? Testem em casa para vocês verem. Então, conclusão. Percebam, ó. Percebam que o produto pode ser menor. Vamos grifar isso aqui. Menor que os fatores. Isso vai ocorrer toda vez que um número for multiplicado por outro compreendido quer dizer, pessoal, entre, tá? Compreendido, né? Entre 0 e 1, certinho, galerinha? Compreendido entre 0 e 1. Então, observem de novo, ó. 25 centésimos, milésimos, meio, 5 centésimos, 5 milésimos, são números que estão entre 0 e 1. Toda vez que eu tenho um produto, uma multiplicação, e um dos fatores, né, que eu estou multiplicando, ele é um número que está entre 0 e 1, tá? A resposta, que é o meu produto, né,
pode ser um número menor que o dos fatores ali, certinho? Agora, se isso ocorre com a divisão, nós vimos o seguinte, ó, quando o dividendo e o divisor são números naturais, o quociente é igual ou menor que o dividendo. Então, mais 3 perguntinhas para vocês aí, ó. Na divisão de números decimais, isso também ocorre? Quando envolve número decimal, número com vírgula, certo, pessoal? Ou é possível que o quociente seja maior que o dividendo? Se possível, quando isso ocorre? Vamos recordar aqui, pessoal, olha, dividendo, divisor. E a resposta é o quociente, certinho? Se eu armar a continha, aqui vai ficar o dividendo, aqui o divisor, aqui o quociente e aqui o resto, certo? Vamos testar então, vamos lá, vejamos. Peguem a calculadora, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente vai utilizar a calculadora visto que o objetivo da agora é descobrir regularidades e não o cálculo em si. Então, vamos utilizar a calculadora para a gente efetuar nossas continhas aqui. Eu tenho 4, olha lá, dividido por 25. 4 dividido por 25, eu tenho 0,16 ou 16 centésimos. Se eu pegar 4 e dividir por 2,5, eu tenho 1 inteiro e 6 décimos. Se eu pegar 4 e dividir por 0,25, eu vou ter 16 inteiros. Se eu pegar 4 e dividir por 0,025, eu vou ter 160 inteiros. Se eu pegar 1,2 e dividir por 5, vou achar 0,24. Se eu pegar 1,2 e dividir por meio, eu vou achar 2,4. Se eu pegar 1,2 e dividir por 0,5, eu vou achar 24. Se eu dividir 1,2 dividido por 0,005, eu vou achar 240. Fizemos a nossa continha aqui, pessoal. O que a gente observa? Observem comigo aqui, ó. Toda vez que dividendo divisor, certo? Toda vez que o divisor for um número compreendido entre 0 e 1, este aqui é entre 0 e 1, este é entre 0 e 1, este aqui, ó, é entre 0 e 1, entre 0 e 1, entre 0 e 1, certinho? Então, observem aí, dê uma olhadinha no que nós estamos fazendo agora aí. Certinho? Então, vamos repetir de novo. Toda vez que o divisor for um número compreendido, ou seja, entre 0 e 1, o quociente aqui, ó, que é a minha resposta, será um número maior que o dividendo, certinho? Vai ser um número maior que o dividendo. Observem aqui, ó, esses daqui são menores, mas observem, ó, esses aqui, ó, que são números que estão entre 0 e 1, observe que o meu quociente, a minha resposta aqui, ó, ele deu um número maior que o dividendo. Então, aqui, desse lado é o dividendo, ó. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Dividendo. E do lado de cá são os divisores, certinho? E aqui as respostas, os quocientes, tá? Então, vamos escrever isso daqui para vocês. A conclusão aqui, ó. Conclusão da regularidade. Então, toda vez, ó. Toda vez que o divisor for um número compreendido entre 0 e 1, o quociente será
maior, pessoal, maior, vamos grifar isso, ó, maior que o dividendo. Essas regrinhas, pessoal, ajudam a solucionar problemas envolvendo cálculos, tanto com algoritmo como cálculo por estimativa ou mental. Então, treine em casa, né? Faça mais alguns exemplos, testem com a calculadora e observem a regularidade, certinho? Nós ficamos por aqui. Um beijo, siga o meu canal. Olá, eu sou a Adriana Cavalcante e vou mostrar para vocês a divisão de números decimais. Alguns procedimentos para dividir dois números decimais. Acompanhe um exemplo aqui. Considere 16 dividido por 2. O que acontecerá com o quociente? Vamos primeiro relembrar aqui, pessoal, que nós temos dividendo, divisor, quociente e o resto. Dividendo, divisor, quociente e resto. Então, vamos voltar aqui, ó. O que acontecerá com o quociente se o dividendo for multiplicado por 2? Então, aqui é o dividendo e aqui é o divisor. Então, vamos ver. Se eu multiplicar isso daqui por 2, eu vou ter 16 vezes 2, 32. Certo? 16 dividido por 2 dá 8. Se eu pegar 32 agora, ó, e dividir por 2, dá 16. Pergunta, o que acontecerá com o quociente? Olha aqui. Se o dividendo for multiplicado por 2. Observe, ó, o quociente ficará multiplicado por 2. Então, olha aqui, ó, o quociente, que é o 8, ele vai ficar aqui, ó, daqui para cá, olha, ele foi multiplicado por 2. Então, vamos lá e reescrever isso aqui, ó. O quociente ficará multiplicado por 2. Observe o nosso segundo exemplo aqui, pessoal. Agora vejam bem, o que acontecerá com o quociente se o divisor for multiplicado por 2? Então, eu tenho, ó, dividendo, divisor. Quando eu divido 16 por 2, dá 8, correto? Então, ele falou assim, ó, o que acontecerá com o quociente se o divisor, esse número aqui é o divisor, ó, for multiplicado por 2. Então, 2 vezes 2, aqui vai ficar 4. Então, se eu pegar 16 e dividir por 4, eu vou ter 4. Então, observem, olha, o quociente ficará dividido por 2. Então, aqui, olha, o quociente, que é o 8, certo? É o quociente, ó. Ele ficará dividido por 2. Certinho? Então, eu vou responder aqui para vocês, ó. O quociente ficará dividido por 2. Certinho? Acompanhe o próximo exemplo. Exemplo 3, nós temos a seguinte pergunta, ó. O que acontecerá com o quociente se o dividendo e o divisor forem multiplicados por 2? Vamos ver aqui, ó. 16 dividido por 2 dá 8, correto? Se eu multiplicar o dividendo por 2, dá 32. E o divisor por 2, 2 vezes 2 dá 4. Se eu pegar 32 e dividir por 4, dá 8. Observe, pessoal, o quociente permanecerá o mesmo. Então, vamos escrever isso, ó. O quociente
permanecerá o mesmo. Certinho? Então, nós vimos nos dois exemplos anteriores que se eu pegar o dividendo e multiplicar por 2, o meu quociente ficará multiplicado por 2. No segundo exemplo, se eu pegar o divisor e multiplicar por 2, o meu quociente ficará dividido por 2. E nesse meu terceiro exemplo, se eu pegar o quociente, né? O que vai acontecer com o meu quociente? Se eu pegar o dividendo e o divisor e multiplicar por o mesmo número, nesse caso eu multipliquei por 2, ele permanecerá o mesmo. Agora vamos a esse quarto exemplo aqui, ó. Considere o 150 dividido por 3, né? Olha o que eu coloquei aqui. O que acontecerá com o quociente se o dividendo for multiplicado por 10? O dividendo é esse daqui, ó. Se eu multiplicar por 10, ele vai passar a ser 1.500. Se eu dividir por 3, ele vai dar 500, certo? 150 dividido por 3 dá 50. Então, o quociente aqui, veja que ele aumentou 10 vezes, ele foi multiplicado por 10. Então, o quociente ficará multiplicado por 10. Correto, galerinha? Vamos a mais um exemplo, ó. O que acontecerá com o quociente se o divisor for multiplicado por 10? Então, o divisor é esse daqui, ó. Se eu multiplicar esse por 10, dividendo o divisor. 150 dividido por 3, eu sei que dá 50. Então, eu tenho 150 dividido 10 vezes 3, 30. Se eu pegar 150 dividido por 30, eu vou ter 5. Veja que ele foi dividido por 10, o quociente. Então, pessoal, o quociente ficará dividido por 10. Certinho? Vamos ver mais um exemplo. O que acontecerá com o quociente se o dividendo e o divisor forem multiplicados por 10? Então, eu vou multiplicar por 10 aqui e vou multiplicar por 10 aqui, o dividendo e o divisor. Aqui passa a ser 1.500 e aqui passa a ser 30. Quando eu pego 150 dividido por 3, ele dá 50, certinho? E se eu pego 150 dividido por 30, ele dá 50. Observem que permaneceu iguais. Então, o quociente permanecerá o mesmo, né? Igual, o mesmo. Nós já vimos isso no exemplo anterior. Vamos fazer um último exemplo aqui, pessoal. O que acontecerá com o quociente se o dividendo for multiplicado por 10 e o divisor por 100? Então, o dividendo aqui, ó, eu vou multiplicar por 10. Ele vai passar a ser 1.500. 150 dividido por 3, eu sei que dá 50 aqui. E o divisor aqui, ó, eu vou multiplicar por 100. Ele passa a ser 300. Quando eu pego 1.500 e divido por 300, dá 5. Observe que ele foi dividido por 10 o quociente. Então, o quociente ficará dividido por 10. Pessoal, para que a divisão não se altere, o que eu fizer no dividendo, eu tenho que fazer no divisor. Se eu multiplicar por 2 o dividendo, vou multiplicar o divisor por 2. Se eu multiplicar por 5 o dividendo, eu vou multiplicar o divisor por 5. Se eu multiplicar por 10 o dividendo, eu vou multiplicar o divisor por 10. Para que
a divisão não se altere, correto? Acompanhe novamente. Fiz um resuminho para vocês, pessoal, das ideias trabalhadas aqui. Numa divisão, se o dividendo for multiplicado por um certo número natural, diferente de zero, o quociente também ficará multiplicado por um certo número natural, ou seja, por esse mesmo número, para não se alterar. Então, se eu multiplico, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 8 dividido por 4. Se esse dividendo eu multiplicar por 2, o divisor eu vou ter que multiplicar por 2 para que esse resultado não se altere. Certinho? Segunda regrinha que eu coloquei aqui para vocês em vermelho, ó. Numa divisão, se o divisor for multiplicado por um certo número natural, diferente de zero, o quociente ficará dividido por esse mesmo número natural. Então, se eu tenho aqui, ó, dividendo e divisor. Se eu pegar esse divisor aqui, ó, né? E multiplicar ele, por exemplo, por 2. A resposta que eu vou ter aqui, ele vai ficar dividido por 2. Vamos ver aqui, ó. Vamos multiplicar isso aqui por 2. Se eu tivesse 8 dividido por 4, daria 2, certo? Aqui, vou manter o 8 e vou dobrar aqui. Vai ficar 8. 8 dividido por 2 dá 1, tá vendo? Olha, ele ficou dividido, né, por 2. Certinho? Olha lá, pus aqui em cima para vocês, ó. Se eu dobrar aqui, eu dobro aqui, então ele fica reduzido à metade, ó, de 2 para 1. Vamos ao nosso terceiro exemplo. Numa divisão, se o dividendo e o divisor forem multiplicados por um mesmo número natural, diferente de zero, o quociente permanecerá o mesmo, ele vai ficar inalterado. Esse item 3 aqui é a propriedade fundamental da divisão, que nós iremos olhar mais alguns exemplos aqui depois na frente para aplicar a propriedade fundamental da divisão nos números decimais. Observem. Vamos aplicar a mesma ideia apresentada até agora aqui para vocês. Vamos lá. A aplicação da propriedade fundamental da divisão. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Considere 20 dividido por meio. O que acontecerá com o quociente? Olha, quociente é a resposta aqui. Então, eu tenho dividendo, olha. Dividendo, eu tenho aqui o divisor e aqui é o quociente que eu quero saber, certinho? O que acontecerá com o quociente da divisão se o dividendo e o divisor forem multiplicados por 10? Então, eu vou multiplicar aqui por 10 e vou multiplicar aqui por 10, certinho? Quando eu multiplico por 10 aqui, eu tenho 200. E quando eu multiplico por 10 aqui, eu desloco uma casa para a direita, passa a ser 5, certo? Então, 200 dividido por 5 é 40, certinho? Qual é o quociente da divisão, então? Que divisão? De 20 dividido por meio, né? Qual é o quociente da divisão 20 dividido por meio? Por quê? O quociente, seguindo a ideia que a gente teve estudando anteriormente aqui, o quociente é o mesmo. Por que ele é o mesmo? É o mesmo de 200 dividido por 5. O quociente é o mesmo de 200 dividido por 5, pois o dividendo e o divisor foram multiplicados por 10, ou seja, por um mesmo número. Então, voltando aqui, se 200 dividido por 5 dá 40, 20 dividido por 5 também dá 40. Certinho, galerinha? Vamos ao nosso próximo exemplo. Considere essa divisão, pessoal, 1/2 dividido por 3 centésimos. Quando o divisor é um número decimal, aqui ó, 0,03, certo? Sempre usamos a divisão como uma ideia de medida, né?
A ideia de medida, ou seja, perguntamos quantas vezes o divisor cabe no dividendo. Então, quantas vezes o divisor, que é o 0,03, cabe no dividendo? Vamos lá então, vamos pensar, pessoal, da mesma forma que nós estamos pensando até agora. Se eu tenho 1,5 dividido por 3 centésimos. Veja, se eu multiplicar por 10 aqui, ele passa a ser 15. Se eu multiplicar por 10 aqui, ele continua sendo decimal, mas passa a ser 3 décimos, que a vírgula vem para cá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar 1,5 por 100. Quando eu multiplico por 100, eu desloco duas casas, passa a ser 150, a vírgula vem uma, duas completo aqui, dividido. E aqui, o divisor, eu também vou multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, a vírgula anda uma, duas casas para aqui. Então, 150 dividido por 3. 150 dividido por 3 é 50. Portanto, pessoal, 1,5 dividido por 3 décimos é 50. Tá? Então, ou seja, né? 3 décimos cabe 50 vezes em 1,5. Seria uma resposta. 3 décimos cabe 50 vezes em 1,5. Utilizando a ideia anterior, que a gente estava falando dos conceitos, né, da propriedade fundamental da divisão, como o quociente de 150 dividido por 3, quociente é 50, certo? O quociente de 50 dividido por 3 é o mesmo de 1,5 dividido por 3 décimos. Por quê? Porque nós multiplicamos o dividendo e o divisor por um mesmo número, ou seja, por 100. Certinho, galerinha? Espero que tenha ajudado aí. Esse é um critério para a gente utilizar a propriedade fundamental quando na escola eles falam igualam as casas decimais. O que é igualar as casas decimais? É fazer essa ideia de multiplicar o dividendo e o divisor por um mesmo número, para que a divisão não se altere. Certinho, galera? Um beijo, me sigam no canal.